Nesse vídeo, eu vou explicar sobre o trabalho de parto, o que é, como ele acontece, como a mulher consegue reconhecer que ela está entrando em trabalho de parto e qual é o momento certo de se dirigir para o hospital. Para falar sobre esse assunto, é preciso esclarecer primeiro sobre dois conceitos fundamentais. O primeiro deles é o colo do útero e como acontece o processo de amolecimento, afinamento e depois dilatação do colo. E o segundo aspecto importante é falar sobre o trabalho de parto em relação às fases dele, porque ele acontece de forma diferente ao longo do processo de dilatação. O colo do útero é essa porção final que divide, que separa a cavidade uterina, onde fica o bebê, do canal vaginal, por onde ele vai passar no momento do parto normal. Esse colo fica durante a gravidez praticamente toda comprido e fechado. Ele tem um comprimento que inclusive é medido por ocasião do segundo ultrassom morfológico. Essa medida é feita idealmente por via transvaginal. Então, esse comprimento do colo é inclusive um parâmetro importante para a gente saber em relação à proximidade do trabalho de parto. Então nessa imagem dá para visualizar exatamente o que é o colo e vejam que o primeiro processo que acontece é o afinamento do colo nas últimas semanas. E isso vai acontecendo de forma lenta e progressiva pelas contrações de treinamento, chamadas as contrações de Braxton Hicks, que vão acontecendo a partir de aproximadamente 30 semanas. São elas que vão progressivamente modificando o colo do útero. Então, na verdade, antes do colo do útero se afinar, como dá para ver nessas imagens, o que acontece é que ele amolece em consistência. O colo do útero inicialmente é rígido e ele vai primeiro se amolecendo e depois ele vai afinar. O termo que a gente usa para isso é de esvaecimento. Ele vai esvaecendo, vai se afinando e depois disso é que ele vai dilatar. Ou seja, dilatação significa a abertura do colo do útero para a cabecinha do bebê poder passar. E antes então dele se abrir, ou seja, antes de dilatar, o colo do útero precisa esvaecer ou se afinar. E inclusive essa situação do colo do útero é a coisa que dá para nós obstetras o maior parâmetro se está um pouco mais perto, um pouco mais longe da mulher entrar em trabalho de parto. E é isso que nós avaliamos nas últimas semanas de pré-natal, geralmente depois de 37 semanas, que é necessário ver a mulher todas as semanas, principalmente para fazer essa avaliação que tem necessariamente que ser feita pelo exame de toque, porque nem o ultrassom, nem nenhum outro exame consegue dar todas essas informações que são necessárias, como a consistência do colo, o afinamento, a posição da cabeça em relação à estrutura óssea da pelve, e tudo isso entra num índice que chama índice de Bishop, que é como nós avaliamos se esse colo do útero está mais favorável ou menos ao parto vaginal. Então, para isso, eu costumo mostrar no consultório para as pacientes também esse gráfico que é da evolução esperada do trabalho de parto. Vejam aqui que se a gente colocar nesse eixo as horas passando e nesse outro eixo a dilatação progredindo, ou seja, saindo ali de 1 a 2 centímetros, que a maioria das mulheres já vai ter nas últimas semanas de gestação, até a dilatação total, que seriam 10 centímetros para o nascimento, praticamente todas as mulheres vão seguir mais ou menos o padrão dessa curva. O que é importante destacar então? Primeiro, que a fase inicial do trabalho de parto, que é chamada de fase latente, é muito lenta, ou seja, pode durar muitas horas para os primeiros centímetros de dilatação. E essa flexão aqui da curva, ou seja, quando a dilatação passa a avançar de forma mais rápida, em que a gente espera que passe a acontecer a dilatação aproximadamente no ritmo de 1 centímetro por hora, corresponde à fase ativa do trabalho de parto. E essa fase se inicia aproximadamente entre 3 a 5 centímetros de dilatação. E também é importante essa fase final, chamada de período expulsivo, que é definida pela dilatação total, ou seja, o período expulsivo é entre o colo do útero estar totalmente dilatado e o nascimento propriamente dito, que corresponde àquele trecho final do canal vaginal. É fundamental, então, a mulher saber que essa fase latente pode, naturalmente, demorar muitas horas. E o que caracteriza a fase latente? As contrações já passam a acontecer de forma mais ritmada. O que é a contração? A contração é a barriga endurecendo, ou seja, o útero se enrijecendo, e isso vai progressivamente empurrando o bebê para baixo. Então a maioria das mulheres nesse final consegue ter nitidamente a percepção da contração, que significa a barriga ficando um pouco mais dura, mais rígida, ou se ela não tiver a percepção da barriga dura, a maioria consegue sentir
uma sensação de desconforto, de dor, de pressão na pelve, ou muitas mulheres sentem como uma dor lombar, e que tem principalmente essa característica de ciclicidade, ou seja, vem uma contração, tem um pico, ela tem uma cólica mais forte, um desconforto, uma dorzinha, que depois passa e depois vem de novo, e isso são as contrações acontecendo. O que caracteriza então que a mulher está entrando em trabalho de parto, ou seja, iniciando essa fase latente, é que essas contrações já vêm de forma mais ou menos ritmada e com uma certa frequência. Então, na verdade, antes até aqui do gráfico, existe uma fase inicial chamada de pródromo ou pródromos do trabalho de parto, em que as contrações já podem vir, mas num movimento muito irregular ainda. Vem algumas contrações e aí passa, às vezes ela passa dias sem ter. Então essa ameaça de que vai entrar em trabalho de parto, que gera muita ansiedade, muitas vezes regride, e esse movimento não é nem chamado ainda de fase latente, é chamado de pródromos. Ou seja, quando a mulher entra na fase latente, ela já passa a ter contrações de forma ritmada, com uma certa regularidade que corresponde mais ou menos a 2 a 3 contrações no período de 10 minutos. E essas contrações nessa fase ainda são bem toleráveis, são pouco dolorosas. E é importante que a mulher saiba que esse é o momento dela ficar em casa. É comprovado, diversos estudos mostram que uma das coisas que mais aumenta a taxa de cesárea desnecessária é a internação precoce, ou seja, a mulher que está mal orientada, que não sabe que isso vai acontecer, e que começa a ter as contrações, acha que o bebê vai nascer, que tem que sair correndo, e vai para o hospital e está com 1 centímetro, com 2 centímetros. É importante que ela saiba que essa fase inicial da dilatação é lenta mesmo. Se considera que pode durar, na primeira gestação, algo em torno de 8 até umas 20 horas, até ela entrar na fase ativa do trabalho de parto. E como eu falei, essas contrações são bem toleráveis, pouco dolorosas. Se a mulher está bem, se é uma gestação normal, que não tem nenhuma doença, se ela sente o bebê se movimentar normalmente, esse é o momento dela ficar em casa e só se dirigir ao hospital na fase ativa, que é o que eu vou falar na sequência. Aliás, uma outra coisa que é frequente é a mulher que vai ao hospital e está, por exemplo, com 1, 2 centímetros e está ansiosa porque acha que está entrando em trabalho de parto, e aí normalmente se aguarda 1, 2 horas, essa mulher é reavaliada e está com os mesmos 2 centímetros. Vejam pelo gráfico que na verdade ela está dentro da fase latente, é esperado isso mesmo, mas muitas vezes isso é interpretado como a mulher não tem dilatação, precisa de uma cesárea. Não, se está tudo bem, se a mulher está bem, o bebê está bem, ela deve voltar para casa e aguardar a evolução espontânea e só retornar quando ela tiver com as contrações se intensificando. Portanto, qual que é o momento então de ir para o hospital? É quando os sinais indicam que ela está entrando na fase ativa do trabalho de parto. E o que caracteriza a fase ativa? As contrações já vêm de forma mais frequentes e intensas. Ou seja, nessa fase a gente espera aproximadamente umas 3 contrações no período de 10 minutos, que corresponderia mais ou menos a uma contração a cada 5 minutos ou menos. Nessa fase, as contrações já são bem perceptíveis e passam, principalmente, a ficar um pouco já mais dolorosas. Então, é muito difícil a mulher não reconhecer que isso está acontecendo, né? São raríssimos os casos da mulher que não tem a percepção de dor, que de repente chega no hospital e está quase nascendo. A maioria, conforme entra nessa fase, que corresponde a um colo do útero já mais afinado, cabeça do bebê um pouco mais baixa e dilatação de aproximadamente 3 a 5 centímetros, isso caracteriza o início da fase ativa, que, como eu disse, a mulher já tem um pouco mais de contrações, são já um pouco mais fortes, dolorosas, e esse é o momento dela se dirigir ao hospital. Depois dessa fase, então, é que a gente espera que a dilatação evolua aproximadamente 1 centímetro por hora. Ou seja, depois desse momento da mulher internar, ainda vai demorar, na média, algo em torno de 5 a 6 horas até o nascimento. Claro que isso varia, cada organismo funciona de um modo diferente, mas essa é a fase em que a dilatação passa a progredir de forma mais intensa e que as contrações também vão se intensificando. E aqui que a mulher passa a ter, de fato, mais dor. E esse então é o momento da mulher fazer exercícios, ser acompanhada, idealmente por uma doula ou por uma enfermeira obstetra com conhecimento que possa a orientar em relação aos exercícios, às massagens, às respirações, o uso da água, da banheira, ou seja, os métodos não farmacológicos para ir contornando a dor que nessa fase começa a acontecer de forma mais intensa, até o momento da anestesia de parto.
Sobre isso eu vou falar mais em detalhes num outro vídeo especificamente sobre a anestesia, na verdade o termo correto é analgesia de parto normal, que pode ser um ótimo recurso, na verdade é o melhor deles para lidar com a dor dessas contrações mais ao final do trabalho de parto e principalmente o nascimento propriamente dito, que é o período expulsivo. Última coisa então importante sobre essas fases do trabalho de parto é esse período expulsivo entre a dilatação total e o nascimento, que pode demorar em torno de 1 a 2 horas, até 3 horas na mulher na primeira gestação sob analgesia de parto, que tem como principal efeito negativo poder retardar um pouquinho a evolução do nascimento, mas tem como benefício indiscutível melhorar muito a dor sem prejudicar as contrações e a percepção da mulher de ajudar no nascimento. Uma dúvida frequente quando nós explicamos isso para as mulheres é em relação à bolsa amniótica, a perda do líquido, né? Quando é que a bolsa rompe durante esse processo? Isso pode acontecer em qualquer uma dessas fases. Na maioria das vezes, a bolsa vai se romper espontaneamente durante a fase ativa do trabalho de parto. Inclusive, se isso acontece de forma espontânea antes, às vezes até antes da fase latente, a mulher que está bem em casa, está ótima e de repente a bolsa se rompe. Isso geralmente desencadeia o trabalho de parto e aumenta as contrações. Inclusive, romper a bolsa pode ser um dos recursos que a gente tem que utilizar num trabalho de parto que não está evoluindo tão bem, que tem uma dilatação muito lenta. O fato de romper a bolsa, esvaziar o líquido, faz a cabeça do bebê descer mais no canal de parto, forçar mais o colo do útero e isso otimiza a evolução do trabalho de parto. Eu espero então que essas informações